mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte, por todos os povos, um banquete de ricas iguarias. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que ele tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse: naquele dia se dirá: esse é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. Palavra da salvação. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. Das profundezas eu clamo a voz, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. O Senhor é a minha esperança, espero em sua palavra. Se levares em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. O Senhor a minha esperança, espero a palavra. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor. O Senhor é a minha esperança, espero em sua palavra. Espero em Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça, e
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignoreis que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com Ele, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois se fomos, de certo modo, identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação.
vizinhos, Estado do Rio, do Baía de Sergipe, na pessoa dos dois, são os demais frades, reverendos sacerdotes, os celebrantes, reverendas irmãs consagradas, dão seu testemunho evangélico nesta comunidade, autoridades civis, militares, presentes e representadas, familiares do Antônio, querido povo de Deus. Ao iniciar o ministério episcopal, D. Antônio Zucchetto escolheu como lema da sua vida episcopal: Ipse Nostra Pax. Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Esse seu jeito de ser mensageiro da paz, D. Antônio recebeu da sua família religiosa franciscana Capuchinho, onde chegou no convento tão jovem. Educou ao longo da sua vida na escola e no convento e fez dela um programa e horizonte de ministério sacerdotal. Olhando a biografia da sua vida, assim foi, como frade sacerdote, em todas as fraternidades que foi enviado para servir e ser mensageiro de Cristo, levando a todos a mensagem franciscana de paz e bem. Assim viveu nas várias frentes de missão que lhe foram confiadas pela Igreja. Assim nos ensinou a viver como bispo desta amada diocese de Teixeira de Freitas, Caravelas. Vivemos esta hora como hora de louvor a Deus pelo dom da vida de D. Antônio Zucchetto, porque ele se faz bem-aventurança para a Igreja e para o mundo. A Igreja de Teixeira de Freitas, Caravelas, deve-se em muito a esta entrega de quem se deu com amor, se fez da sua vida uma escola de dádiva. A entrega da sua vida, a entrega da vida de D. Antônio Zucchetto, como dom oferecido à Igreja de Teixeira de Freitas e Caravelas, cumpre-se hoje de forma plena, definitiva e aberta à eternidade. Assim o sentimos na manhã do dia 23, quando desprendeu-se do tempo e partiu do mundo para ir ao encontro de Deus. A concretização do seu lema e desejo pessoal: Ipse Nostra Pax. Cristo é nossa paz, ganhava naquela hora pleno sentido. É desta salvação que se faz programa no ministério de D. Antônio, que nos fala o profeta Isaías na primeira leitura que foi proclamado para nós. Esta salvação vem do nosso Deus. Ele é o Senhor em quem pusemos a nossa confiança. Ele é o Senhor em quem D. Antônio Zucchetto sempre colocou a sua confiança. Enraizado em Deus, identificado em Cristo pelo batismo e por ele ungido e enviado, D. Antônio Zucchetto sentiu sempre a fortaleza dos profetas de Deus e a confiança dos discípulos de Jesus. Jesus venceu a morte, deu-nos a vida, como nos lembrou na segunda leitura
o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. É nesta proximidade espiritual com Jesus, vivo e ressuscitado, que desvendamos caminhos e abrimos clareiras para o anúncio do Evangelho diariamente se transformar em proclamação de bem-aventurança. As bem-aventuranças de que nos fala o Evangelho que foi proclamado para nós, segundo Mateus, no capítulo 5, marcam um caminho novo e, sobretudo, aponta para o paradigma de um homem novo que tem por modelo Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador. As bem-aventuranças são as formas mais ricas e expressivas do Evangelho, por exprimir uma vivência evangélica mais genuína. A prática das bem-aventuranças não é uma utopia ou um ideal longínquo. As bem-aventuranças é um testemunho cristão que dá aval às palavras proclamadas no sermão da bem-aventurança. Aos mesmos discípulos que se tinham ouvido as bem-aventuranças, ouvindo também Jesus proclamar uma grande envio para eles quando disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. A luz, irmãos e irmãs, a luz que deve brilhar é a vida concreta dos seus discípulos de todos os tempos. A luz das bem-aventuranças espalhadas na vida concreta de tantos discípulos de Jesus tem brilhado no mundo ao longo dos séculos. Ao brilho desta luz, junta-se tantas vezes a heroicidade do testemunho e a audácia da profecia. Foi esta luz, esta heroicidade e esta ousadia profética que sempre encontramos e agora recordamos em D. Antônio Zucchetto. Com ele vivemos o amor apaixonado pela Igreja. Nele descobrimos o sentido corajoso de uma leitura atual e presente dos sinais dos tempos. Com ele, abramos a coragem de traduzir para o tempo novo a alma do Evangelho e a força renovadora da Igreja. São Antônio revela-nos uma grande generosidade e, sobretudo, na ação apostólica constante, de uma vida entregue por inteiro, de uma vida dada ao tempo pleno. Nele se manifestava a intensidade e energia de uma vida sem cansaço, estando presente onde via ser necessário ou julgava ser útil. Trabalhou sempre por uma igreja verdadeiramente povo de Deus, dando prioridade à evangelização e à formação, e abrindo espaço à comunhão e à corresponsabilidade entre todos os membros. Nada que o mundo faltasse, ele esqueceu ou silenciou. Foi a voz e a presença da vanguarda da missão.
neste momento queremos dizer: obrigado, Dom Antônio. Obrigado em nome desta igreja particular de Teixeira e Caravelas. Obrigado em nome de todos os nossos irmãos bispos. Obrigado em nome de toda a igreja do nosso regional Nordeste 3, Bahia e Sergipe, unida em comunhão com o Santo Padre Papa Francisco. Obrigado pelo seu testemunho de irmãos entre nós. E nesta hora, em nossa celebração, encomendamos o amor misericordioso de Deus, este nosso irmão Antônio, que foi ornado com a graça do sacerdócio e do episcopado para o benefício dos irmãos. Com nossas preces e súplicas, para que o Senhor da vida o acolha nas suas moradas, na Jerusalém Celeste. Apresentamos também em sua vida as dores que suportou, o bem que realizou e todo o serviço prestado a esta igreja no serviço de Cristo, o bom pastor. Estamos nesta manhã diante do esquife de Dom Antônio, rodeado, e ao rodear do seu caixão, estamos rodeando de carinho, e de presença da família, a presença dos seus diocesanos, a presença dos seus irmãos de hábito, rodeados da presença dos seus sacerdotes de dioceses vizinhas, rodeados pelos diáconos, seminaristas, religiosos, consagrados e leigos. Estamos rodeados dos seus amigos, próximos e distantes, sempre lhe fizemos sentir que estávamos com ele, para que esta hora humana de despedida se tornasse uma hora de paz. Cristo é minha paz. Que esta hora de despedida tornasse-se uma hora de paz e de encontro com Deus, e uma hora de comunhão e de bênção para esta igreja que tanto Ele o amou. Queremos prosseguir os sonhos belos que, como irmãos, acalentamos na ousadia dos caminhos novos que o Espírito Santo, em cada tempo, nos faz descobrir como igreja que somos. Isso, queridos irmãos e irmãs, sacerdotes, povo de Deus, olhemos para Dom Antônio e devemos dizer: guardemos onde deve ser guardado tudo de bom que Dom Antônio Zucchetto nos deu. Guardemos onde deve ser guardado tudo quanto Dom Antônio Zucchetto dele recebemos. Que assim seja. Amém. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo
as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. E nós tivemos a graça de Deus de pregar o Evangelho e a cruz, e por obras externos podemos levar a Jesus. E convertemos os homens à fé, até mesmo Vamos agora abençoar a última morada deste nosso irmão Dom Antônio. Ó Deus de misericórdia, concedeis o repouso aos vossos fiéis. Abençoai este túmulo e mandai um anjo para guardá-lo. Purificai de todo pecado este nosso irmão, Dom Antônio Eliseu Zucchetto, cujo corpo aqui sepultamos, para que se alegre sempre convosco na companhia dos vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos cantar. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, poderoso que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união. Onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo
que